Olá você aí de casa, eu sou o professor Melquisedeque e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre as ondas físicas. No vídeo passado eu apresentei para vocês os conceitos, né, a teoria que envolve o estudo das ondas em física, né, apresentamos algumas características, definimos algumas propriedades das ondas em física. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre alguns fenômenos que a gente pode observar no comportamento das ondas. O primeiro desses fenômenos é o que a gente chama de reflexão. Tá? Então, é uma característica do comportamento das ondas que a gente pode observar quando uma onda está se propagando através do espaço. Tá? Esse fenômeno ele acontece, né, esses fenômenos que a gente vai estudar aqui, eles acontecem em todo tipo de onda que você pode observar na natureza. Tá? A gente vai explicar aqui usando uma corda, mas vocês precisam ter em mente que o que a gente vai explicar aqui também serve para outros tipos de ondas, como ondas que se propagam, a onda da luz, a onda do som, qualquer tipo de onda em física, ele vai se comportar da mesma maneira, né, de maneira semelhante. Okay? Então vamos aqui, a reflexão de pulsos ocorrem no mesmo meio após incidir em um material reflexivo. Ou seja, imagine que a gente tem aqui uma corda, certo? A corda está em um lado na extremidade da corda que ela está presa em uma parede, por exemplo, e aí você provoca um pulso nessa corda. Esse pulso ele vai se propagar, está se propagando aqui para a direita, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que o pulso ele vai se propagar para a direita, ele vai chocar, ele vai bater aqui com essa parede, né? Vai colidir com a parede e vai retornar. Certo? Quando ele retorna, observe que ele retorna para o mesmo meio, para o mesmo ambiente. Então não houve uma mudança de ambiente. Por isso que a gente diz aqui, ocorrem no mesmo meio após colidir em um material reflexível. No caso aqui da corda, o material reflexível que a gente está se referindo seria a parede. O pulso ele bateu na parede e retornou. Certo? Então logo por estar no mesmo meio, a onda refletida possui a mesma velocidade, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda da onda incidente. Certo? Então, o que vai acontecer aqui com esse pulso na hora que ela colide com a parede? Então, observe que o pulso, né, a onda que está se propagando aqui, ó, ela vem para a direita, colide com a parede e vai retornar. Na hora que ela retorna de maneira invertida. Ó, o pulso inverteu para baixo. Aqui a gente tinha um pulso para cima e aqui, quando ela vai invertendo, ela inverte voltada para baixo. Certo? Porém, esse pulso que está retornando aqui, que foi refletido na parede, né, que está agora se propagando para a esquerda, esse pulso vai ter a mesma velocidade que ela tinha lá no início. A velocidade não muda quando ela está no mesmo meio. Né? Então não muda a velocidade, não muda a frequência do movimento desse pulso vai ser a mesma do pulso refletido, né? E o comprimento de onda também permanece igual. Ó. O comprimento de onda que a gente tinha aqui nesse pulso, o tamanho desse pulso aqui, ó, o comprimento de onda, é o mesmo comprimento de onda que a gente tem no pulso refletido, aqui embaixo. Certo? Então, quando a onda se propaga em um meio, bate no material reflexível e retorna, né, e reflete, esse pulso ele é refletido. Se aqui a gente tem uma extremidade fixa, esse pulso ele vai se refletir de maneira invertida, né, o pulso é invertido, porém apresenta a mesma velocidade, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Ok? Por outro lado, se a gente tem aqui uma corda agora que ao invés de ela estar presa na parede aqui, desse lado aqui, ao invés da corda estar presa na parede, imagine que você faz um laço aqui, um laço folgado, digamos que isso aqui seja uma haste, né, uma haste vertical, onde você prende a corda, você amarra a corda, mas deixa ela de maneira frouxa, né, de forma que o atrito não prejudique tanto o movimento dessa corda.
certo? Então você faz um laço aqui e aí você produz um pulso na corda. Na hora que você produz esse pulso na corda e essa onda se propaga, esse pulso se propaga aqui para a direita, quando ela bate na haste, onde ela está presa aqui, né? Quando ela bate nessa haste, ela vai refletir. Na hora que ela reflete, como essa parte aqui da corda, esse lado da corda, ele está livre, ele não está preso, então ela vai refletir, esse pulso ele vai refletir, porém sem inverter o sentido, sem inverter a amplitude, né? A amplitude permanece como sendo uma amplitude, nesse caso aqui, para cima. Então a onda incidente, ela tinha essa amplitude aqui para cima, né? Então bateu aqui na haste e vai retornar também voltada para cima, a amplitude voltada para cima, ok? Mantendo as mesmas características. Então o pulso incidente vai ter a mesma velocidade do pulso refletido, mesma velocidade, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, certo? Então se a corda estiver com uma das extremidades presas, né, o pulso ele bate e volta, né, e reflete de maneira invertida. Se a corda estiver com uma das extremidades livres para se mover, né, então a corda vai bater, vai voltar, porém vai manter a mesma direção, né, o mesmo sentido aqui desse pulso, a mesma orientação do pulso, ok? Então, na hora que a corda vai batendo aqui nessa parede, o que vai acontecer é que o laço aqui, né, por estar folgado, ele vai subir e vai descer aqui desse lado da corda. Okay? Esse comportamento da reflexão, né, ele acontece do mesmo jeito, da mesma forma, qualquer que seja a onda. Vamos ver aqui outros exemplos. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, a ótica geométrica, a gente vai usar muito figuras como essa daqui, para representar um feixe de luz, certo? Então imagine que aqui a gente tem um espelho deitado aqui na horizontal, e aí você coloca um feixe de luz para refletir nesse espelho. Então o feixe de luz ele vai bater aqui no espelho e vai retornar, ó, com as mesmas características do feixe incidente. Então está havendo aqui uma reflexão. O feixe incidente seria esse daqui, e esse daqui seria o feixe refletido. Então a gente está observando aqui uma reflexão também nas ondas, né? Na onda de luz nesse caso. Nessa outra figura aqui a gente tem uma representação, né, de um sonar, né? Sonar é um equipamento que a gente obtém ele, que existe em navios e submarinos, por exemplo, que é utilizado para verificar, para analisar o fundo do mar, né? Para analisar objetos que estejam no fundo do mar, né? Como é que funciona isso aqui? Então imagine que você tem aqui um navio que ele quer perceber se lá no fundo do mar existe um submarino, por exemplo. O que é que ele faz? Ele emite uma onda de som, né? Por isso que chama de sonar. Ele emite uma onda. Essa onda ela se propaga aqui em direção ao fundo do oceano, ao fundo do mar. Aí lá embaixo você tem um submarino, né? Tem qualquer objeto que esteja no fundo do mar. Na hora que essa onda bate nesse objeto, ela vai refletir. Essa onda bate no objeto e reflete, ou seja, ela bate e volta. E aí quando ela volta, não sei, dá para vocês verem aí, a gente tem aqui uma formação, ó, de uma onda tracejada no sentido inverso, né? Então ela bateu aqui no objeto e retornou. Aí a onda que retorna para o navio, né, essa onda refletida que está se movimentando em direção ao navio, o navio vai captar essa onda e vai analisar, né, vai estudar e vai perceber que lá no fundo do mar existe um objeto, né, que nesse caso aqui é um submarino. Né? Então, no mesmo caso aqui, ó, aconteceu uma reflexão de uma onda. A onda se propagou para baixo, bateu no objeto e refletiu, retornando para cima, né? Então, é um processo de reflexão de ondas, né? Aqui a gente tem uma outra figura que a gente utiliza, por exemplo, que a gente pode observar em ondas na superfície de água, por exemplo. Então, imagine que você forma na superfície de uma água parada, calma, você deixa cair uma pedra. Essa pedra ela vai
provocar uma perturbação na superfície da água, de maneira que a água vai se propagar como essas linhas azuis aqui, ó. Então está se propagando para a direita, ok? Aí essa onda vai se propagando para a direita, chega aqui, imagine que essa linha preta aqui seja um obstáculo, é uma parede que impede que a onda atravesse para o outro lado, certo? Então na hora que essa onda azul bate nessa parede, nesse obstáculo que está aqui na frente, a onda é refletida. A onda é refletida e aí vai formando essa onda aqui, ó, que está em vermelho, ou seja, a onda começa a retornar. Então, é um processo de reflexão, né? Então, esse fenômeno, né, acontece em qualquer tipo de onda. A gente pode observar a reflexão. E aí, só lembrando que se o meio aonde a onda refletida, se for o mesmo da onda incidente, essa onda vai ter a mesma velocidade, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Outro fenômeno que a gente pode observar na propagação da onda é a refração, né? A refração ela é um fenômeno ligeiramente diferente, né, da reflexão, porque na refração você tem a onda atravessando de um meio para um outro meio diferente. Então, quando a onda atravessa uma certa superfície para um outro meio diferente, esse fenômeno é conhecido como refração. Tá? Então, vamos falar aqui da refração de pulsos. Então, a onda sofre uma refração quando atravessa a fronteira que separa dois meios diferentes. Okay? Então, quando a onda atravessa um meio para outro meio diferente, isso a gente chama de refração. Seria, por exemplo, quando você analisa um vidro transparente. Então, imagine que você tem um objeto que é feito de vidro, então você está de um lado do vidro, analisando o que está do outro lado do vidro, né? Então você tem a onda está sofrendo uma refração, né? Porque a luz está atravessando o vidro. Okay? Então isso a gente chama de refração. Quando isso ocorre, muda sua velocidade de propagação, ou seja, diferente da reflexão, né? Mudou o meio, então vai mudar a velocidade de propagação da onda. Muda o seu comprimento de onda, ou seja, o lambda também vai mudar. Quando o meio no qual a onda está se propagando mudou, o comprimento de onda também vai mudar, certo? Porém, a frequência f permanece inalterada. A frequência não muda. Muda apenas a velocidade e o comprimento de onda, okay? Durante uma refração. Então vamos analisar aqui, por exemplo, a refração em uma corda. Como é que ocorre uma refração em uma corda? Imagine que eu tenho aqui uma corda que é composta de dois materiais diferentes. Então imagine que metade dessa corda aqui, ó, é uma corda mais fina, certo? E a outra metade da corda ela é mais grossa. Okay? Quando a gente coloca uma onda para se propagar através dessa corda, por exemplo, essa onda que está se propagando aqui para a direita, né? Então a gente tem um pulso incidente, né? Ele está incidindo na superfície que separa as duas cordas, certo? Então, esse pulso incidente que está se propagando aqui para a direita, ele tem esse comportamento aqui, né? Tem essa amplitude. E aí, na hora que esse pulso atinge essa superfície aqui, esse ponto que separa as duas cordas, e esse pulso começa a atravessar para o outro lado da corda, o que vai acontecer aqui, ó, é que esse pulso que é refratado, né, para o outro lado da corda, ele vai ser um pulso ligeiramente diferente, né? Então, neste caso aqui, quando ele bate nessa interface, nessa separação aqui, parte dessa onda permanece se propagando para a direita. Então, observe ó, que aqui a gente tem parte do pulso ainda se movimentando para a direita, certo? Porém, como é apenas uma parte dessa onda que continua se propagando para a direita, a amplitude desse pulso ó, diminui. Então, a gente tem uma altura aqui ó, menor, porque a amplitude aqui diminuiu, certo? No mesmo momento, né, que ela bateu nessa superfície, a outra parte dessa onda vai ser refletida. Então, a outra parte dessa onda é refletida de volta para trás.
Então, na hora que você tem um movimento de um pulso em uma corda que está saindo de um meio menos denso para um meio mais denso, o que vai acontecer é algo como está aqui nessa figura. Parte da onda é refratado na mesma direção, ou seja, continua se movimentando para frente, porém com características diferentes, né? Ou seja, vai ter uma velocidade menor, vai ter um comprimento de onda diferente, né? Porém tem a mesma frequência. E aí essa onda se propaga, continua se propagando para frente. Parte dessa onda vai ser refletido para trás, aqui, ó. E aí, como foi de um meio menos denso para um meio mais denso, essa parte da onda que é refletida para trás, ela inverte a sua amplitude, né? A amplitude aqui vem para baixo. Certo? Então, esse pulso incidente, ele se dividiu em dois pulsos. Um pulso refratado, ou seja, que atravessou para o outro meio, e um pulso refletido. Certo? Se o movimento da onda for agora da corda mais densa para uma corda menos densa, ou seja, da corda mais grossa para uma corda mais fina, né? Então aqui a gente tem um pulso incidente que está se movimentando para a direita. Né? Aí essa onda vai se movimentando, bate aqui na interseção dessas duas cordas, né? E aí vai acontecer a mesma coisa, né? Parte da onda continua se movimentando para a direita e a outra parte da onda é refletida de volta para trás, para a esquerda. Né? O pulso que vai ser propagado aqui para a direita, a parte da onda que vai ser propagada, refratada, né, para a direita, permanece ó, com a mesma orientação, né, é um pulso positivo aqui para cima, né, e parte dessa onda é refratada para trás com o pulso também na direção positiva, né, voltado aqui para cima. Isso porque a onda está atravessando de uma corda mais grossa para uma corda mais fina. Então, o pulso refletido aqui, ó, ele não inverte de amplitude, né? Não inverte aqui a direção da sua amplitude. Ok? Então, isso que quando a onda atravessa de um meio para o outro, é o que a gente chama de refração. Ok? Então, do meio menos denso para o meio mais denso, a onda refratada permanece a mesma aqui, né? E do meio e a onda refletida é invertida. Né? Do meio mais denso para o meio menos denso, a onda refratada, que é essa daqui, permanece com o mesmo sentido, né? E a onda que foi refletida permanece também com o mesmo sentido. Essa onda aqui se dividiu em duas também. Ok? Outro exemplo que a gente pode observar da refração. Imagine que você tem um mergulhador aqui dentro d'água, né? Dentro da piscina. O que acontece? Esse mergulhador, uma pessoa que está aqui fora da piscina, ele vai observar a luz emitida, né, por esse mergulhador que está aqui embaixo. Ou seja, uma pessoa fora da piscina está observando aquela pessoa que está lá dentro. Né? Então, é uma onda. A luz é uma onda. Né? Então, observe que essa luz ela vai atravessar esse meio aqui, que seria a água, para um outro meio aqui, que é o ar. Né? E aí, essa luz que vai do mergulhador em direção aos olhos da pessoa que está aqui em cima, essa luz está atravessando de um meio para um meio diferente. Né? E aí, o que vai acontecer é que, quando essa luz atravessa de um meio para o outro, como as características da onda vai mudar aqui, a velocidade e o comprimento de onda, a direção da luz, do feixe de luz que vai aqui em direção aos olhos da pessoa que está fora da água, a direção dessa luz vai mudar também. Então, por isso que a gente tem aquela impressão de, quando olha para o fundo de uma piscina, você tem uma impressão que a piscina está, que um objeto no fundo da piscina ele está numa posição diferente do que realmente ela está, né? Porque a luz, ao atravessar de um meio para o outro diferente, essa luz ela muda de direção. Esse feixe, né, essa onda, ela muda de direção. Né? Por exemplo, aqui ó, nessa foto, nós somos o observador, analisando aqui essa foto, né, uma pessoa com o pé dentro da piscina, né? Então a gente está aqui do lado de fora, dá a impressão de que a pessoa aqui está com uma perna dobrada, né? Ou
com a perna mais curta. Por quê? Porque a luz que sai do pé da pessoa em direção aos nossos olhos, essa luz sofreu uma mudança de direção. Essa mudança de direção faz parecer que o pé da pessoa está numa profundidade mais rasa nessa piscina, né? Então dá a impressão que a pessoa tem o comprimento da perna mais curto, né? Então isso aqui é um fenômeno produzido pela refração da luz. Tá? Outro exemplo aqui de refração, né, que a gente pode observar. Durante a refração, pode ocorrer mudança na direção das ondas devido à entrada em um outro meio, né? Então, imagine aqui, a gente tem aqui essa mangueira que está entrando aqui nesse copo. Esse copo existe um líquido azul, e nesse outro copo nós temos aqui um líquido alaranjado, né, meio vermelho. Então, observe aqui, ó, parece que a mangueira, quando atravessa aqui, quando entra no copo, lembre-se que o copo é feito de vidro. Então aqui em cima você tinha um meio que era o ar e aqui você tem o vidro, né? Então está atravessando de um meio para o outro. Como você está atravessando aqui, como o copo, a mangueira está atravessando de um meio para o outro, a luz que a gente observa dessa mangueira, né? Essa luz ela sofre aqui uma mudança de direção. Ó. Parece que a mangueira foi cortada e veio para esse ponto aqui, né? Então nós tivemos aqui uma refração que produziu esse efeito, que parece que a mangueira está cortada. Na hora que a mangueira entra no líquido, aqui no líquido azul, já é um material diferente, já tem um líquido aqui. Como aqui você já tem um material diferente do vidro, então acontece novamente uma refração. Ó. Parece que a mangueira foi cortada aqui nessa posição, né? Mas na verdade não foi, é apenas um efeito produzido pela refração da luz. Isso acontece porque a luz mudou de direção, né? Então, quando a gente for estudar a óptica, a gente vai analisar figuras como essa, onde a gente pode analisar a direção dos feixes de luz. Então, por exemplo, aqui teria um feixe de luz que estaria incidindo em uma superfície refratora, né? uma superfície que separa dois materiais diferentes. Ó. Então, o feixe de luz tem aqui essa direção. Quando chega aqui na superfície, a direção do feixe começa a mudar. Então mudou aqui um pouco a direção do feixe. É isso aqui, essa mudança de direção, que produz esse efeito que a gente observa quando a gente analisa um processo de refração de uma onda. Okay? Esse processo, né, só lembrando, acontece em qualquer onda, seja ela uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, né? Qualquer tipo de onda, esse fenômeno da refração ele pode ser observado. Um outro fenômeno que a gente pode observar na propagação de ondas é esse fenômeno da interferência, né? E superposição. Né? O que é a interferência e a superposição? Então, a interferência, né, e superposição é o fenômeno onde várias ondas que se propagam em um meio se superpõem. Né? Então a gente tem, imagine que você tem duas ondas se propagando em um certo meio, em um certo espaço. Essas duas ondas, quando elas se juntam, né, elas sofrem uma superposição. A gente soma essas ondas de determinada forma, né? De maneira a produzir esses efeitos aqui que a gente vai chamar de uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Tá? Vamos analisar esse comportamento da interferência, né, esse fenômeno aqui, observando aqui esse pulso formado em uma corda. Né? Então imagina aqui que a gente tem uma corda na horizontal e aí você produz um pulso. Aqui, uma das extremidades da corda, um pulso que se propaga para a direita. Na outra extremidade da corda, você produz um outro pulso diferente, né, que se propaga para a esquerda. Então, nós temos dois pulsos se propagando ao mesmo tempo nessa corda. Né? E esses dois pulsos eles estão em sentidos opostos. Tá? Um indo em direção ao outro. O que vai acontecer? Quando ela começa a chegar aqui no meio, ela começa a se encontrar, os dois pulsos,
o que vai acontecer é uma superposição desses dois pulsos, dessas duas ondas. Essa superposição aqui, né, vai dar origem em determinado momento, quando elas estão exatamente na mesma posição, quando esses dois pulsos atingem exatamente a mesma posição, você observa que a amplitude desse pulso ele se torna uma amplitude maior, porque houve uma superposição dessas duas ondas. Então a onda aqui apresentou lá um comportamento maior, né, tem uma amplitude maior, e instante depois a onda continua se movimentando. Então essa onda aqui continua se movimentando para a esquerda e essa onda aqui continua se movimentando para a direita. Então elas começam a se separar novamente. Então elas se colidem, elas se superpõem e depois se desmancham novamente e continua seu movimento como se nada tivesse acontecido. Então essa onda continua se movimentando para a esquerda e essa onda aqui continua se movimentando para a direita. E aí chega um instante depois, a onda que estava aqui no início vai estar no final lá nessa posição. E essa outra onda que estava aqui nessa posição no início, no final do instante vai estar nessa outra posição aqui. Então essa superposição que acontece aqui no meio, na hora que elas se encontram, né, elas não alteram o movimento que essas ondas tinham inicialmente. É por isso que, por exemplo, a gente pode estar aqui em uma sala, por exemplo, e você ter várias pessoas conversando, né, e você consegue ouvir a voz, né, o som da voz de várias pessoas ao mesmo tempo, porque as ondas elas se superpõem, né, e continuam se propagando sem que uma voz atrapalhe, né, sem que uma voz destrua o movimento da outra voz, né, da outra onda. Né? Mesma coisa se você pensar, por exemplo, no sinal de celular. A gente pode estar em uma sala, o sinal do celular é uma onda eletromagnética que o seu celular recebe, né? E aí você pode ter vários telefones recebendo sinais, né, recebendo ligações ao mesmo tempo, porque essa onda eletromagnética ela vem até o seu aparelho de celular, né? E assim como está vindo uma outra onda em direção ao aparelho de celular do seu colega. Então essas ondas elas continuam seu movimento, se superpõem e continuam seu movimento como se nada tivesse, sem que uma onda interferisse no movimento da outra, né? Então é o mesmo que está acontecendo aqui nessa corda. Certo? Então, se as ondas têm, neste caso aqui dessa primeira figura, se as ondas têm amplitude no mesmo sentido aqui, para cima, as duas ondas, na hora que elas se superpõem aqui no centro, a amplitude das duas se somam e fica uma amplitude maior. A gente soma as amplitudes. Tá? Se a gente tiver a corda agora com o movimento de duas ondas de amplitudes inversas, em sentidos, a amplitude aqui, elas têm sentidos diferentes. Vamos dizer que essa onda aqui, que se movimenta para a direita, ela tem uma amplitude para cima, né, que a gente vai chamar de uma amplitude positiva, certo? Essa outra onda aqui, que está se movimentando para a esquerda, ela tem uma amplitude para baixo, então vamos dizer que ela é negativa, certo? Então essas duas ondas, elas vão se movimentar aqui nessa corda, e vão chegar a se encontrar aqui em uma posição aqui no meio, né? Imaginando aí que ela tem a mesma velocidade. E aí o que vai acontecer? Quando essas duas ondas aqui, elas estão exatamente uma sobre a outra na mesma posição, como elas têm amplitudes diferentes, né? As amplitudes, uma é positiva, a outra é negativa, na hora que elas se encontram aqui no meio, elas desaparecem, é como se a onda aqui, uma onda destruísse a outra, né? Porém ela não destrói, elas sofrem esse comportamento que a gente chama de destrutivo apenas momentaneamente, né? Então por um momento a onda aqui ela desaparece, porém depois elas voltam a se separar e o movimento de cada uma delas continua normalmente. Essa onda continua se movimentando aqui para a direita e essa onda aqui continua se movimentando para a esquerda, né? Aí no final a gente vai ter essa situação aqui.
Então aqui a gente tem uma onda que interferiu, né, que sofreu uma interferência que a gente chama de interferência destrutiva, né, porque elas se juntaram aqui no início, aqui no meio, e o comportamento da onda sumiu, né. Neste caso aqui, ela teve uma interferência, que a gente diz uma interferência construtiva. Tá? Então, observe nessa figura que a gente, aqui é o movimento das ondas. Ó. Então, são duas ondas aqui que estão se movimentando aí em uma corda, né? Que observe que quando ela chega aqui no meio, ó, as duas ondas se somam e formam aí uma amplitude maior, né? Porque as duas cordas tinham o mesmo pulso positivo, aqui no meio elas se somam e formam uma onda com amplitude maior. Depois, essa onda ela continua se movimentando para cá. Essa onda maior ela continua se movimentando para lá. Né? Então aqui é um GIF, né? Uma figura que está se repetindo, mas imagine aqui que você tem uma onda maior que se movimenta para a direita. Ó, essa aqui é a onda maior que se movimenta para a direita, essa continua para a direita. E essa onda aqui menor que está se movimentando para a esquerda. A onda menor se movimentando para a esquerda. Aqui no meio, elas se somam e formam uma onda com amplitude maior. Nessa outra figura, também a gente tem nessa animação aqui, observe que você tem aqui ó, duas ondas, essas ondas pretas, que estão se propagando para a direita, né? A velocidade delas é ligeiramente diferente, né? Tem uma que está se movimentando com uma velocidade um pouco maior do que a outra, né? E aí, se a gente fizer a superposição dessas duas ondas, ou seja, a soma dessas duas ondas, observe que ela vai formar essa onda azul aqui, ó. Essa onda azul é a soma dessas duas ondas pretas. Tá? Então, observe que em determinado momento, ó, se você observar aqui, por exemplo, um vale dessa onda, em determinado momento ela encontra com a crista de outra onda, ó, da outra onda de baixo. Então, vamos analisar aqui. Ó, o vale dessa onda de cima se encontrou com a crista, aí voltou a se encontrar com outro vale, voltou a se encontrar com uma crista, e assim por diante. Né? Quando um vale se encontra com uma crista da outra onda, né? Quando você soma um vale com uma crista, você tem uma superposição aqui destrutiva. Né? Então a onda aqui embaixo ela desaparece. Quando um vale se encontra com o vale da outra onda, né? Quando um vale se encontra com o vale da outra onda, você tem uma superposição aqui e vai dar uma superposição construtiva. Né? Por isso que a onda azul, que é a soma dessas duas, ela fica assim, ela desaparece e depois alcança uma amplitude máxima. Aí desaparece e alcança uma amplitude máxima. Isso é a interferência, né? A superposição dessas duas ondas aqui. Nessa figura aqui a gente pode ver melhor. Né? Tem essa barra aqui que ajuda a gente a visualizar. Ó, quando um vale se encontra com uma crista, aí a onda azul aqui desaparece. Ó. O vale se encontra com a crista, ó, desaparece. Quando uma crista se encontra com outra crista, aí aqui você tem uma amplitude máxima aqui, ó. Certo? Então, observem essa figura por um tempo que vocês vão conseguir perceber esse comportamento. Né? Quando um vale se encontra com uma crista, aqui a amplitude fica igual a zero. Quando um vale se encontra com um vale, a amplitude aqui para baixo fica uma amplitude máxima. Né? Então, só recapitulando, né, o que a gente tem é isso aqui. Ó. Na interferência construtiva e na interferência destrutiva. Na hora que você soma essa onda com essa onda vermelha, né, então vale com um vale produz o resultado é essa onda maior aqui, ó, com um vale com amplitude maior. Né? Somou essa crista com essa crista aqui, então temos aqui como resultado uma crista aqui embaixo, né, com uma amplitude maior. Né? E assim por diante. Né? Então aqui a gente tem uma figura para a gente melhor observar essa interferência de duas ondas. Agora a interferência destrutiva. Ó, temos um vale
somando agora com uma crista, né? Então aqui é negativo com isso aqui positivo. Se essas duas amplitudes aqui têm o mesmo módulo, são do mesmo tamanho, então a gente vai ter uma interferência destrutiva e essa onda aqui vai destruir essa onda aqui de baixo. E como resultado, ó, você tem aqui uma corda parada. Mesma coisa acontece aqui. Quando você tem uma crista somada com essa outra crista aqui, ó, em sentidos diferentes, né? Então aqui, melhor, aqui é uma crista, aqui é um vale. Aí somando aqui é uma interferência destrutiva, o resultado é a corda parada aqui, como se não tivesse onda nenhuma atravessando por ela. Mesma coisa aqui, um vale com uma crista, resultado aqui é zero na amplitude, certo? Esse fenômeno de interferência, né, a gente pode observar, por exemplo, como eu citei, o caso das vozes em uma sala, né? Imagine que a gente tem aqui dois alto-falantes em um ambiente e esses alto-falantes estão emitindo som, né? Na hora que o som se propaga aqui nessa sala, ela vai interferir com o som produzido pelo outro alto-falante e vai formar essas figuras aqui, ó, esse quadriculado, né, essa figura aqui, esse mosaico aqui, onde esse mosaico ele nos ajuda a identificar os pontos de interferência construtiva e os pontos de interferência destrutivas, né? E aí essa mistura das duas ondas, essa interferência, essa superposição vai se propagar na sala e chegar no ouvido da pessoa que está aqui nessa sala. Mesma coisa na superfície da água. Se eu tenho aqui dois objetos que estão tocando na superfície da água, formando essas ondas circulares, né? Então imagine que esse ponto aqui está formando essas ondas aqui circulares. Ó. Então essas linhas escuras nessa formação aqui corresponde aos vales. É a propagação da onda na superfície da água, é o ponto mais baixo da onda, certo? A parte escura. A parte clara dessa linha aqui corresponde às cristas da onda, é a parte mais alta. Então, esse objeto está produzindo essa onda circular que está se movimentando para cá. Esse outro objeto aqui está produzindo essa onda circular que se movimenta para cá, para a direita. Certo? Aqui no meio, o que a gente vai ter é uma interferência, uma mistura das duas ondas, dessa onda com essa onda aqui. Ó. E aí vai formar essas figuras aqui, como a gente observa nessa foto. Né? Então, observe que existe aqui umas regiões onde a interferência ela se dá um pouco diferente. Né? Porque aqui está havendo uma interferência dessa onda da esquerda com essa onda aqui da direita, que aqui nesse ponto estão interferindo e formando essas figuras aqui. Outra coisa que a gente pode observar na propagação das ondas é o que a gente chama de ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias? Então, como o nome aqui está dizendo, né, estacionária significa como se a onda estivesse parada. Né? Na verdade, a onda não está parada, né? Uma onda ela está se propagando, ela está em movimento. Mas ela vai dar a impressão de que nós temos uma onda estacionária, uma onda parada. Como é que isso acontece? Vamos analisar isso prestando atenção aqui nesse exemplo de uma onda se propagando em uma corda, certo? Então imagine que a gente tem uma corda aqui, presa em uma das extremidades aqui uma parede, certo? E aí você coloca aqui uma fonte, né, que pode ser, por exemplo, sua mão produzindo ondas periódicas aqui nessa corda, de forma que a onda se propaga aqui para a direita, com uma certa velocidade, se propagando aqui para a direita, certo? Então essa onda incidente, que está se propagando para a direita, ela vai se movimentar até chegar na parede, né? Quando bate na parede, como aqui a corda está presa, então essa onda vai refletir, né? Então ela reflete de volta. Porém, enquanto essa onda refletida está voltando, está retornando aqui para a esquerda, continua a fonte emitindo as ondas incidentes, né? As ondas que estão em movimento aqui para a direita. Então eu vou ter na mesma corda
ondas se movimentando para a direita e outras ondas se movimentando para a esquerda. Lembre-se que essas duas ondas, a incidente e a onda refletida, elas foram geradas, por essa mesma fonte. Então essa fonte está emitindo uma onda sem parar aqui, sobe e desce, está oscilando aqui para cima e para baixo, produzindo uma onda para a direita. A onda refletida ela vai se superpor, com a onda incidente. Então vai haver uma superposição aqui ao longo dessa corda, da onda incidente com a onda refletida. Quando isso acontece, a gente pode encontrar essa situação de ondas estacionárias. E aí, como é que vai ser o comportamento dessas ondas estacionárias? Então, observe aqui. Uma onda estacionária ocorre quando duas ou mais ondas com frequências específica se propagam em sentidos opostos em uma corda e se superpõem formando as figuras estacionárias abaixo. Então, observe aqui nessa primeira figura, que são essas figuras aqui que está aqui embaixo, ela representa modos normais que a gente chama de uma onda estacionária, certo? Ou seja, se você pega aqui a mão, que seria a fonte que está produzindo a onda, essa mão oscila para cima e para baixo, produzindo uma onda nessa corda, Aí a onda vai incidir, vai bater aqui nessa parte fixa da corda e vai retornar, vai refletir, formando essa figura estacionária aqui. Dependendo da velocidade, da frequência com que você produz a oscilação aqui no início da corda, com a sua mão, dependendo da velocidade que você aplica aqui, você pode formar essa figura aqui dessa onda estacionária. Então, essa figura aqui é o que a gente chama de uma onda estacionária. Essa figura não muda, ela fica parada visualmente, ela parece que está parada aqui sem se propagar dessa maneira. Então, isso aqui é o que a gente chama de primeiro modo normal da propagação dessa onda, certo? Se você altera a velocidade de oscilação aqui com a sua mão, se você aumenta um pouco mais a frequência com que você está oscilando a sua mão aqui, então você pode caminhar para uma nova figura, para um novo modo normal, como apresentado aqui nessa figura do meio. Dependendo da frequência que você aplica aqui, a onda incidente com a onda refletida, que se forma aqui na corda, vai formar essa figura estacionária aqui. Onde nessa figura estacionária a gente tem essas duas regiões, essas regiões aqui, é como se fossem duas barriguinhas, formando aqui na corda. Então essas figuras aqui elas ficam de forma estacionária, elas ficam como se você observasse a onda parada aqui, formando essa figura na corda. Se você aumenta um pouco mais a velocidade, a frequência de oscilação aqui com sua mão, você pode formar essa figura aqui, onde você tem três barriguinhas como essa, E aí, nesses três casos aqui, é o que a gente chama de primeiro modo normal, segundo modo normal, terceiro modo normal e assim por diante. Se você aumenta mais a frequência, você vai ter vários modos normais construídos nessa corda, como está aqui nessa figura. Nessa figura eu tenho uma figura com mais modos normais de oscilação dessa onda estacionária, certo? Algumas características desses modos normais, Então, lembre-se que essa corda ela tem um certo comprimento. Vamos analisar primeiro essa figura aqui. Essa corda ela tem um certo comprimento. Vou chamar esse comprimento aqui de comprimento L. Okay? Observe que na oscilação, na hora que eu faço a oscilação aqui dessa corda para cima e para baixo, eu não tenho uma onda completa, um comprimento de onda completo, como está representado aqui nessa figura. Aqui eu tenho um comprimento de onda completo, um lambda completo, que tem essa senoide aqui com amplitude para cima e essa senoide aqui com amplitude para baixo. Então aqui seria o comprimento de onda completo, seria o correspondente a um comprimento de onda, certo? Neste caso aqui, eu só tenho metade do comprimento de onda, ou seja, eu tenho metade de lambda
Como aqui nessa onda, nesse primeiro modo normal, eu tenho apenas metade do comprimento de onda, a gente pode dizer que o comprimento L da corda, o comprimento L, vai ser igual a metade do comprimento de onda, metade de lambda. Então, lambda sobre 2, certo? E como esse caso aqui é o correspondente ao primeiro modo normal, então, o primeiro modo normal, o N, aqui esse Nzinho, é igual a 1. Esse N representa o modo normal. Então, no modo normal 1, o comprimento de onda, ou melhor, o comprimento da corda L, vai ser igual ao comprimento de onda dividido por 2. E aí a gente constrói essa equação aqui, que relaciona o comprimento da corda com o comprimento de onda da onda que se propaga nessa corda. Então, esta é a equação que relaciona essas duas grandezas. Ok? Nessa segunda figura aqui, é o segundo modo normal, então o Nzinho é igual a 2. Então, observe que nessa figura aqui, eu já tenho um comprimento de onda completo. Ó. Aqui eu tenho um comprimento de onda lambda completo. Né? Então, se a gente substituir aqui o valor de lambda, né? O Nzinho é o segundo modo normal, então o Nzinho vai ser igual a 2. Aí vai ficar 2, vai cancelar com esse 2 aqui. Então a gente vai ter que, para essa figura aqui, eu tenho L igual a lambda. L igual a um comprimento de onda inteiro, né? Um lambda inteiro. Certo? Nessa figura aqui de baixo, eu tenho o modo normal é o terceiro. Então o Nzinho aqui seria igual a 3. Então, eu tenho aqui um comprimento de onda, mais a metade. Né? Então, eu tenho 3 vezes meio comprimento de onda, né? Que dá um comprimento de onda inteiro mais a metade. Logo, o comprimento da corda é igual a... vai ficar 3, que multiplica lambda dividido por 2, nessa figura aqui. E assim por diante, né? Nessa figura aqui, eu teria quanto, o Nzinho aqui corresponderia a quanto? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu formei aqui nessa corda, 7 é o sétimo modo normal. Né? Então, L seria igual a 7, que multiplica lambda, dividido por 2. Ok? Outra característica da onda estacionária. Então, nessa onda estacionária, a gente vai chamar esses pontos aqui, ó, onde a corda está parada, onde a corda não sai da sua posição de equilíbrio. Esses pontos aqui é o que a gente chama de nodo, certo? Então, esse N aqui, esse N maiúsculo, significa que nessa corda eu tenho um nodo aqui, eu tenho outro nodo aqui, né? Nessa corda aqui de baixo, eu tenho um nodo nessa posição, ó, que a corda fica parada aqui, outro nodo nessa posição, outro nodo nessa posição aqui. Né? A parte onde você tem a barriguinha, né, formada aqui na corda, na onda estacionária, essa parte aqui a gente chama de ventre. Então aqui eu tenho um ventre aqui, ó, certo? Nessa onda estacionária eu tenho aqui um ventre, e tenho esse outro ventre aqui. Né? Nessa outra onda estacionária aqui, eu tenho esse ventre, eu tenho esse outro ventre aqui e esse outro ventre aqui. Certo? A partir dessa equação aqui, a gente pode encontrar também, né, se a gente isolar o valor de lambda, a gente pode encontrar que lambda vai ser igual a 2 vezes L, né, o comprimento de onda, é igual a 2 vezes L dividido pelo o número de modos normais. Né? Só lembrando que o número de modos normais representa, né, esse Nzinho aqui, representa se você tem, se a formação da sua onda estacionária corresponde ao primeiro modo normal, ao segundo modo normal, ao terceiro modo normal ou qual for o modo normal que o seu experimento lhe apresentar, né, lhe mostrar. Certo? Aqui temos uma outra figura que mostra melhor, né, esses
essas ondas estacionárias, né? Então, aqui a formação de uma onda estacionária é o primeiro modo normal. Então, temos apenas um ventre, né? Aqui que seria o ventre ou antinode, também pode ser chamado de antinode. Então, observe que só temos a formação de um ventre, de um antinode, né? Aqui temos o segundo modo normal, né? Nesse segundo modo normal, a onda estacionária, observe que essas ondas que a gente está representando aqui, observe que elas não estão se propagando, né? É como se as ondas estivessem paradas. Mas, na verdade, você sabe que você tem ondas aqui que estão se propagando, né? Apenas elas se propagaram e se interferiram, né? Formaram uma superposição de forma tal que a onda deu essa impressão que está parada, que está estacionária. Mas, na verdade, aqui a gente tem onda se propagando, né? Então, nesse segundo modo normal, aqui, eu tenho aqui o primeiro ventre e aqui o segundo ventre, né? Nesse terceiro modo normal aqui, ó, nós temos aqui o primeiro ventre, o segundo ventre, o terceiro ventre, né? E aí eu posso ter mais outra certa quantidade de números de modos normais, né, de acordo com a frequência com que você esteja gerando a onda nessa corda que você tem aí no seu experimento, tá certo? Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu queria apresentar para vocês apenas esses fenômenos, né, que a gente pode observar nas ondas que se propagam no espaço, né? Só lembrando que todos esses comportamentos, todos esses fenômenos, eles podem acontecer em qualquer onda que você esteja analisando, né? Seja a onda eletromagnética, seja uma onda mecânica, seja uma onda longitudinal, seja a onda transversal. Então, qualquer onda vai apresentar esse comportamento, né? Pode apresentar esse comportamento que a gente viu na aula desse vídeo, tá certo? Então, a gente vai parar o vídeo por aqui. Em um próximo encontro, a gente vai fazer exercícios para praticar esse conteúdo que a gente estudou até agora, tá? Então, por hoje é só e a gente se encontra em um próximo momento.